de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 61ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª Legislatura, para condecorar com a medalha Olhos d'Água o senhor Jaime Amorim, atendendo ao decreto legislativo número 68/2019, de autoria do vereador José Carneiro Rocha, e para comemorar o Dia do Técnico em Análises Clínicas, atendendo ao requerimento número 194/2019, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Paulo Aquino, chefe de gabinete do prefeito, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, o doutor Colbert Martins da Silva Filho. Senhor Mário Antônio Lima Leal, biólogo, técnico em análises clínicas e professor, palestrante desta sessão solene. Senhor Arlan Brito, nesta sessão solene, representando o Conselho Regional de Farmácias. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa os homenageados do Dia do Técnico em Análises Clínicas. Senhora Arelúcia Costa Santos, senhora Eliene de Almeida, senhora Eliana Cerqueira, senhora Joelma das Virgens, senhor Júlio César Santos, senhora Sara Santos, senhora Valdilene Santos, senhora Leonice Mascarenhas, senhor Manuel Luiz Moreira, senhor Almiro Cerqueira, senhor Jucineto Sena, senhor Antônio Feitosa, senhora Ivone Lima, senhora Adriana Silva, senhor Jorge Raimundo Pereira, senhora Camila Sobral, senhora Aldacida Conceição, senhor Mário Antônio Lima Leal, senhora Irismar Miranda da Silva. Convidamos neste momento para compor este plenário os familiares do senhor Jaime Amorim. Senhora Edileuza do Carmo,
Senhor Joselito Amorim, Senhora Elieide Amorim, Senhora Janete Amorim, Senhora Josilene do Carmo, Senhor Jonas Amorim, Senhora Alaide Amélia do Carmo, Senhora Jailma do Carmo, Senhor Jaime do Carmo. Gostaríamos de convidar também para compor este plenário o senhor Raimundo Andrade, nesta sessão solene representando o deputado estadual José de Arimateia, senhor JJ Sobrinho e a enfermeira Neuza Santos de Jesus, nesta sessão solene representando a secretária municipal de saúde, a doutora Denise Mascarenhas. Gostaríamos de convidar para compor este plenário o ex-vereador Amorim, Manuel Amorim. Em nome da presidência desta Casa Legislativa, solicitamos ao vereador Isaías dos Santos que conduza à mesa solene o senhor Jaime Amorim, o homenageado desta sessão, e a senhora Joselita Amélia do Carmo Amorim, sua esposa. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 61ª sessão solene para condecorar com a medalha Olhos d'Água o senhor Jaime Amorim e para comemorar o Dia do Técnico em Análises Clínicas. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Brasil, um sonho intenso, raio
desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim teu não foge a luna, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Com a palavra, o presidente desta casa, o excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha. Solicito a vereadora Jerusa Sampaio que assuma a primeira secretaria do ADOC e que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Excelente senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana. Prezado senhor, acusamos o recebimento do convite da sessão solene a ser realizada no dia 25 de novembro do ano em curso, data alusiva ao Dia do Técnico em Análises Clínicas. Solicito desculpas pela ausência, motivada por compromisso anteriormente agendado. Ademais, desejamos pleno sucesso ao professor Mário Leal, ilustre palestrante da sessão solene supracitada, ao tempo em que parabenizamos o vereador Isaías dos Santos, autor do requerimento, para a realização da sessão, bem como os demais vereadores desta casa. Atenciosamente, professor Dr. João Batista de Cerqueira. É o que consta, senhor presidente. Convido a vereadora Jerusa Sampaio que para assumir a presidência desta sessão solene. Concedo a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, autor do Decreto Legislativo 68/2019, para saudar o homenageado e a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssima senhora vereadora Jerusa Sampaio, presidente desta sessão solene, senhor Paulo Aquino, chefe de gabinete do prefeito, representando nessa sessão o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbé Martins da Silva Filho, senhor Mário Antônio Lima Leal, biólogo, técnico em análises clínicas
e professor palestrante desta sessão solene, senhor Jaime Amorim, homenageado desta sessão solene, senhora Joselita América do Carmo Amorim, esposa do homenageado, senhor Arlan Brito, representando o Conselho Regional de Farmácia, colegas vereadores, Isaías e Diogo, autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores presentes na galeria, a quem saúdo em nome de Antônio Borba do Nascimento, o Toinho Cabeça Branca, o Toinho do Sítio Matias. O homenageado de hoje, Jaime Amorim, nasceu em 29 de junho de 1938, filho de João Teodoro Bispo e Ana Amorim. É o filho mais velho de 5 irmãos. Nascido no distrito de Humildes, no município de Feira de Santana. Casado com dona Joselita do Carmo Amorim, com quem teve 10 filhos. Cabra bom. Sendo 6 homens e 4 mulheres. Sustentou a família trabalhando como pedreiro. Trabalho este que sempre dignificou a vida do seu Jaime. Junto com sua família, doou o terreno onde acontecem vários eventos esportivos. Jaime começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos, na extinta profissão de aguadeiro. Há 48 anos, os filhos de Jaime e amigos próximos limparam uma área de 100 metros para fazer um campo de futebol, onde é hoje realizado o Campeonato Amador do Tomba. A Escolinha ABN Júnior, que é um projeto educativo com crianças e jovens de 7 a 15 anos, funciona neste local. Vale salientar que a partir de janeiro de 2020 vai ser dado início ao projeto da Escolinha de Futebol Feminino, ABN Júnior. Neste campo, realizamos vários jogos da categoria de base, aos sábados e domingos pela tarde, com categoria de sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. E agora, como disse, repito, com a Escolinha de Futebol Feminino e do Campeonato de Veteranos. O campo é sede da Copa de Bairro, realizada pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Local que hoje é conhecido em Feira de Santana e região como Campo de Jaime, que fica localizado no sítio Matias, bairro do Tomba. Salientando que, na última final, o campeonato teve a participação de mais de 4.000 pessoas na final, demonstrando sua importância para a área de desportos do município. Pode-se dizer que o esporte no Brasil é uma ferramenta a favor da inclusão social e da educação dos jovens, em meio a uma sociedade violenta e desigual. Tendo em vista, não apenas que é uma forma de ocupar os jovens, como também a viabilidade da construção de um futuro promissor, seguindo uma carreira como atleta. É possível afirmar que a prática do esporte muda os pensamentos, além de proporcionar maior qualidade de saúde e melhor desenvolvimento físico. O esporte também educa, ensinando valores éticos de respeito ao próximo. Somado a isso, também serve como lazer, em meio de tirar crianças da rua, evitando com que as mesmas sejam influenciadas por mentes criminosas, diminuindo assim o contato delas com o meio das drogas. Além disso, pode-se ter uma carreira profissional como atleta. Quem não sonhou em ser um dia um jogador de futebol? É comum ídolos de qualquer modalidade, idolatrados por sua nação, uma certa influência em jovens, fazendo acreditar que também pode chegar lá.
Isso os dá o vigor de que há possibilidade de se ter uma vida melhor. Sendo assim, o esporte deve ser usado cada vez mais como estratégia de inclusão e educação. Seria viável mais investimento a este meio, tanto no já profissional, como fonte de inspiração, como nas escolas, incentivando a prática. Por toda essa vida dedicada à prestação de serviços à sociedade feirense, em se tratando de um homem simples e de coração generoso, nada melhor do que o reconhecimento deste cidadão por toda a sua dedicação e feito relacionado à cidade com a concessão da medalha Olhos d'Água. Quero agradecer aos meus pares por votar por unanimidade uma homenagem justa, como disse e repito, a um homem simples, mas um homem correto, um homem honesto, um homem dedicado, que perseguiu sempre os seus objetivos. Jaime, tenha certeza que nós, vereadores dessa casa, nos orgulhamos em estar lhe prestando essa homenagem, porque reconhecemos que o senhor é digno e merecedor. Quero dividir essa honra de estar homenageando Jaime com o meu amigo Toinho. Toinho Cabeça Branca, está ali. Ele é o autor intelectual dessa homenagem. Tenha certeza, Toinho, que você foi muito feliz quando sentamos e conversamos para prestar esta homenagem a um homem tão simples, mas tão correto, que Feira se orgulha de prestar esta homenagem com a medalha Olhos d'Água. Parabéns, e tenha certeza que nós, vereadores, nos sentimos honrados em estar lhe prestando essa homenagem. Muito obrigado. Quero registrar a presença de Charline Portugal, diretora do Hospital da Mulher, que já se encontra aqui no plenário. E retorno à presidência dessa sessão solene ao vereador José Carneiro Rocha. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Solicito a vereadora Jerusa, primeira secretária DOC, que proceda à leitura do decreto legislativo de número 68/2019. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Decreto legislativo 68/2019. Dispõe sobre a concessão da medalha Olhos d'Água e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município e artigos 234, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 59/2019, de autoria do edil José Carneiro Rocha, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha Olhos d'Água ao senhor Jaime Amorim. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da medalha, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto legislativo correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 13 de novembro de 2019. Vereador José Carneiro Rocha, presidente. Vereador Alberto Matos Neri, primeiro vice-presidente. Vereador Marcos Lima, segundo vice-presidente. Vereador Luiz Augusto de Jesus, terceiro presidente. Vereador Cadmiel Pereira, primeiro secretário. Vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda secretária. Vereador Fabiano de Souza, terceiro secretário. É o que consta, senhor presidente. Convido o vereador Isaías dos Santos para entregar a cópia desse decreto legislativo ao senhor Jaime Amorim.
Convido o secretário, chefe de gabinete da Prefeitura de Feira de Santana, Paulo Aquino, para condecorar com a medalha Olhos d'Água e afixar o broche de lapela ao senhor Jaime Amorim. Com a palavra, o nosso homenageado, Jaime Amorim. Sente aqui. Fala daqui. Vem mais para frente. Deixa eu só abaixar aqui. Eu sou um cidadão que nasci em Feira de Santana. Humilde, me criei em feira. E toda a vida trabalhei a benefício de Feira de Santana. Agradeço meus anos que eu tenho, 82 anos, que fui criado em feira. Tudo de bom que eu fiz foi para a Feira de Santana. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado, meu senhor. Gostaria de registrar a presença já no plenário da professora Edivânia Fonseca, representando o CEP. Gostaria também de fazer o registro da presença ilustre nas galerias, dentre tantas, do senhor Dr. Adelmo Filho, farmacêutico bioquímico. Gostaria de convidar a vereadora Jerusa para entregar flores como demonstração de apreço desta Casa Legislativa, a senhora Joselita Amélia do Carmo Amorim, esposa do nosso homenageado. Concedo a palavra ao vereador Isaías dos Santos, autor do requerimento de número 194/2019, para saudar os técnicos em análises clínicas, homenageados e a todos, em nome desta Casa Legislativa. Boa noite. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Boa noite, Feira de Santana. Boa noite a todos aqui presentes. Já chegar com essa energia. E um detalhe, viu, professor Mário? Antes de nós começarmos aqui, quebrar esse protocolo, a gente observa que hoje, uma grande maioria aqui, presente, os árbitros, até parece que são corajosos, mas eu aposto com cada um de vocês aqui que trabalham nas clínicas,
fazendo os exames, que quando esses homens chegam lá para tirar um pouquinho de sangue, misericórdia, que medo. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Paulo Aquino, chefe de gabinete do prefeito, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho, senhor Mário Antônio Lima Leal, biólogo, técnico em análise clínicas e professor palestrante desta sessão solene, senhor Jaime Amorim, homenageado desta sessão solene, senhora Joselita Amélia do Carmo Amorim, esposa do homenageado desta sessão solene, senhor Arlan Brito, representando o Conselho Regional de Farmácia. Uma saudação ao professor também Marcos Pires, que é professor do CEP, nos ajuda no gabinete, chefe de gabinete do vereador Isaías de Diogo. Boa noite a todos os presentes, ao ex-vereador Amorim e aos senhores e senhoras aqui nessa sessão, nesse momento ímpar que para a Feira de Santana marca história. Pela primeira vez, esta casa, senhor presidente, vereadora Jerusa, os dois vereadores aqui presentes nessa sessão, Feira de Santana reconhece a importância que tem o profissional em análise clínicas. Quero aqui, neste momento, agradecer ao meu amigo, parceiro, professor Marcos Pires, que me teve o cuidado, a satisfação e o interesse de me apresentar uma outra pessoa do bem, professor Mário, como é bem conhecido. E que juntos elaboramos rapidamente este evento para dizer para vocês, profissionais, o quanto vocês são importantes. Professor Jaime, que hoje é homenageado nessa casa, e que muito bem é homenageado. Olha, que eu conheço, e toda a Feira de Santana conhece, o campo do Jaime. Mas foi através de uma pessoa, daquele rapazinho aqui, daquele adolescente, que gostaria que ficasse de pé, do senhor de óculos, fica de pé, que eu não sei seu nome, esqueci o nome dele. Toninho do cabelo branco. Seu Toninho do cabelo branco reconheceu a importância de seu Jaime, dos campeonatos que é realizado ali todos os domingos, e que diga-se de passagem, um dos maiores campeonatos, um dos maiores locais onde recebe gratuitamente pessoas que gostam, que amam o esporte. Parabéns para o senhor que trouxe essa proposta ao vereador, presidente dessa casa, Zé Carneiro Rocha. Da mesma forma, eu quero agradecer a Marcos, que trouxe o meu amigo professor Mário, e que hoje, técnicos, empresários que estão aqui, de laboratórios, a cada um de vocês, que tem aberto as portas para que os profissionais da escola CEP tenham a oportunidade de se profissionalizar na empresa de vocês. CEP hoje em Feira de Santana representa muito para nós. O CEP tem tido uma marca no município de Feira de Santana muito forte, porque através do mandato do vereador Isaías de Diogo, nós temos conquistado espaço no Hospital da Mulher, em alguns outros departamentos, para que essa instituição tenha liberdade, para que os profissionais, os alunos, consigam almejar os seus objetivos. Hoje no CEP, nós temos as análises clínicas, nós temos saúde bucal, nós temos técnicos em enfermagem, e uma mega de profissionais, de cursos que ali aplicam naquela instituição. Quero dizer, professor Mário, que esta porta
que esta casa, que é conhecida como a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Vereadores, vocês têm liberdade, esta casa é de vocês. E nada mais justo do que neste dia nós reconhecermos a importância que é vocês, ou que são vocês, os profissionais em análise clínicas. Como eu brinquei aqui logo no início, nós homens não temos essa coragem toda. Para tirar um pouquinho de sangue, muitas vezes a gente treme. Eu sempre tenho dito, se homem parisse, seria o maior número de mortalidade no mundo. Porque homem se tosse, tem um arranhãozinho, já fica com medo. Né, Zé Carneiro, meu presidente? Ele falou que é. Então, para vocês terem ideia, o quanto muitas vezes nós, homens, precisamos de ter vocês, mulheres, para encorajar a gente, porque não é fácil. Olha aqui, ó. Vocês estão sendo observados aqui, ó. Pode ter plena certeza que quando vocês chegarem nos laboratórios de Feira de Santana, não vou falar aqui os nomes para não pecar, mas eu quero dizer que as portas de vocês que estão abertas para o CEP estejam sempre abertas, para que esses jovens, os adolescentes que ali estudam naquela instituição, possam ter a liberdade de ser amanhã um profissional, de amanhã, né, ser um grande técnico em análise clínicas. Parabéns a todos, e que este dia seja marcado em Feira de Santana, porque com certeza este dia, que é hoje, não vai nunca mais sair da história, nem da minha vida, nem da vida de vocês. Deus abençoe e viva a todos vocês. Deus abençoe. Eu gostaria de dizer, Isaías, que se eu me parisse, Vossa Excelência teria 20 filhos, porque tem coração de mãe. Conceda a palavra ao senhor Mário Antônio Lima Leal, biólogo, técnico de análises clínicas e professor palestrante dessa sessão solene. Agora eu queria dar um testemunho antes do professor começar a falar. Essa carinha de novo não é não, já foi meu professor na extinta escola São José. Aí tem mais janeiro do que urubu de voo. Com a palavra o nosso querido amigo professor Mário. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui nessa noite, né? Na sessão presidida pelo meu ex-aluno Zé Carneiro também, né? Relembramos aqui o tempo do curso do magistério no Colégio São José. E eu tenho a honra de tê-lo, né, como ex-aluno. Então, saúdo o presidente, excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Paulo Aquino, chefe de gabinete, aqui representando o prefeito municipal, Dr. Colbert Martins da Silva. Saudar seu Jaime Amorim, homenageado nessa sessão solene, né, pela área de esportes, né, saudar. E vamos aplaudir seu Jaime por essa homenagem, né, na noite de hoje. Reconhecer quem também garante o esporte às pessoas. Senhora Joselita Almeida Amélia do Carmo Amorim, esposa do homenageado desta sessão. Senhor Arlan Britton, representante do Conselho de Farmácia, obrigado por sua presença. Professora Edvane, vice-diretora do CEP em Saúde, do Centro Baiano e demais colegas, meus familiares e amigos aqui presentes também, os bioquímicos, biomédicos, biólogos e os técnicos de análise clínica, nossos parceiros, uma salva de palmas para eles também, que garantem a saúde do nosso povo. E os alunos e ex-alunos do CEP Saúde, da EAFES e do Colégio Assis Chateaubriand, que eu tive a honra de trabalhar durante 18 anos. O Dia Nacional do Técnico em Análises Clínicas é comemorado em 6 de setembro. E na nossa cidade, o projeto de lei de número 83/2019, de autoria do edil Isaías dos Santos, foi decretada pela Câmara de Vereadores e sancionada a lei número 3.960, de 9 de setembro de 2019, no Diário Oficial do município, instituindo todo ano o dia 6, né, como Dia do Técnico. Esses profissionais técnicos são muito importantes dentro do processo de diagnóstico das doenças para a nossa cidade e região metropolitana e merecem o reconhecimento de nossa cidade.
Atua em laboratórios dos hospitais de nossa cidade, da rede pública e privada, nos serviços de hemoterapia, banco de sangue do Hemoba, IF, postos de coletas de nossas policlínicas e privados, UPAs, vigilância epidemiológica, laboratório de anatomopatológico, farmácias de manipulação, laboratório de universidades, transporte de material biológico, entre outros, e nos mais de 35 laboratórios de análises clínicas existentes na nossa cidade, sendo eles filiados ao Conselho Regional de Farmácia após diplomação. Na nossa cidade, a formação desses profissionais é iniciada na década de 1970. Na cidade já existiam laboratórios de análises clínicas no Dom Pedro, posto de saúde e alguns privados, com bioquímicos e auxiliares que aprendiam a função dentro do serviço, vindo os técnicos a se integrar na equipe depois de qualificados nas análises. Como auxiliares de patologia clínica, hoje, auxiliares e técnicos de análises clínicas, as primeiras turmas foram formadas pelo Colégio Estadual de Feira de Santana, do qual tive o prazer de ser aluno, atual CEP em Saúde do Centro Baiano, na década de 70 e 80, parando e retornando em um novo formato no ano de 2019. Posteriormente, no Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, extinto no ano de 1998. Depois surgem alguns cursos de formação mais rápida, depois na rede privada na paróquia Cristo Redentor, já extinto, EAF, Centro de Educação Tecnológico atuando, e no Colégio Safra. Sendo essas 3 atuais escolas formando dezenas de profissionais anualmente que passam por estágios nos laboratórios públicos e privados. A profissão no Brasil é reconhecida como nível técnico, EPI, ProSub e ProEja. Não existe uma nomenclatura específica para a denominação desse profissional. Pode ser chamado de técnico de patologia clínica, análises clínicas, citologia, análises laboratoriais, o que pode gerar conflitos dos nomes. Este profissional auxilia e executa atividades padronizadas de laboratório, automatizadas ou técnicas clássicas, necessárias ao diagnóstico nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e uroanálise. Colabora compondo equipes multidisciplinares na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas, entre outras funções. Realiza coleta de sangue, testes de laboratório e entre outras. E a profissão está descrita na Classificação Brasileira de Ocupações. E o Conselho Regional é que gere tudo isso. E os profissionais não podem liberar laudos, né? Essa função é do profissional de nível superior. E os técnicos devem se registrar junto ao Conselho próprio. E o Ministério da Educação reconhece esses profissionais junto ao Conselho de Farmácia. Vamos agora ver alguns slides que eu preparei para que a gente possa assim ilustrar um pouquinho essa função do curso do profissional de análises clínicas. A história das análises clínicas, né? Elas são regulamentadas pelos conselhos de farmácia, biomedicina e de medicina. Não existe uma faculdade autônoma de análises clínicas, mas sempre dependeu do curso de farmácia na modalidade de análises clínicas, embora outros profissionais pudessem trabalhar nessa disciplina. Hoje, as análises são regulamentadas por lei. Aqui a gente vê uma linha do tempo de 1869 até o ano de 2019, né, com alguns momentos importantes, né? Em 39, em Ouro Preto, né, a Assembleia cria o primeiro curso autônomo dessa área no Brasil, anexo aos cursos de medicina do Rio de Janeiro e de Salvador. Em 1874, adquirem os primeiros equipamentos e monta o gabinete de física e de química. Em 1891, permitiu-se a compra na Europa de aparelhos, né, máquinas e material de laboratórios para ensino prático, né, e começa essa questão de estudo através da química orgânica, da biologia, da química analítica e da toxicologia. Em 1899, o governo designou Oswaldo Cruz para, juntamente com Adolfo Lutz e Vital Brasil, verificar a real etiologia da epidemia de Santos. Em 1900, são instituídos laboratórios para a produção de vacina e soro, lá no Instituto Butantan, em São Paulo. Em 1988, inaugurado o curso de aplicação, a primeira escola brasileira de pós-graduação, né, uma verdadeira inovação. Em 1940, 2 grandes laboratórios públicos foram unidos, graças à ampliação de instalações físicas, o denominado Instituto Adolfo Lutz.
Em 1950, a Escola de Farmácia foi federalizada, ficando subordinada diretamente ao Ministério da Educação e Cultura. Em 69, torna-se uma das unidades acadêmicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Em 1962, a faculdade foi desmembrada em 2 unidades independentes, recebendo os nomes de Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo e Faculdade de Odontologia. E aí a gente começa, na verdade, os laboratórios em 1962, e o país começa a ter esses profissionais já atuando. A descoberta do primeiro exame de laboratório, né? Uma coisa assim interessante, né? Eles estavam nas pesquisas na medicina prática, que era restrita ao exame físico e à observação do paciente. Na medicina era feito exatamente dessa forma. E os estudos estavam assim restritos a substâncias que eram naturalmente eliminadas pelo corpo. Então essas substâncias saíam do nosso corpo e elas eram estudadas, e a partir daí é que se dava os diagnósticos. E acredita-se que o primeiro exame de urina foi de diagnóstico laboratorial, a urina de médicos sumérios e babilônios. Foi documentada em placas de argila que datam de 4.000 anos antes de Cristo. Culturas hindus tinham conhecimento de que a urina de alguns pacientes tinha sabor adocicado e atraía formigas, né? Conta-se que caiu urina, né, lá no laboratório, esqueceram urina no chão, e no dia seguinte eles encontraram formigas na urina, né? Eu coloquei ali umas imagens de formigas, e a partir daí surge o primeiro exame laboratorial, exatamente o exame de urina, contendo a glicose. Pode seguir. Na primeira década do século XX, foram feitos os primeiros exames em análises clínicas, como, por exemplo, o teste de glicose através do reagente de Benedict, utilizando a solução de sulfato de cobre quente, evidenciando açúcares redutores. Na Idade Média, surgiu o uroscópio para realizar um exame visual da urina coletada em frascos em forma de bexiga. No século XIX, caiu em desuso por causa dos charlatães interessados em vender poções milagrosas para doenças que podiam ser vistas pelo uroscópio. Apesar disso, passando o tempo, voltou a ter credibilidades. Ali a gente vê as imagens também, né? E em meados de 1900, métodos enzimáticos para glicose em papel filtro foram desenvolvidas e se tornaram amplamente utilizadas para teste de urina e sangue, né? Que são os exames que foram sendo aperfeiçoados e que, na época que eu estudei, eram todos manuais, né? E hoje a gente tem tudo automatizado, tudo muito mais fácil de vocês realizarem. Em 41 foi lançado o primeiro teste de glicose na urina, a companhia Mills revolucionou o mercado, e ali a gente vê a fita de urina, né, que é utilizada até hoje também, a tira reagente, né, que a gente detecta o pH, densidade, glicose, proteínas, cetonas, nitritos, presença de sangue e de leucócitos. Pode seguir. Aqui a gente vê a distribuição de laboratórios na Bahia, com municípios com os 10 maiores em número de laboratórios. Salvador vem em primeiro lugar com 262 e Feira de Santana está em segundo com 61 laboratórios. Essa fonte aí foi de novembro de 2015. Pode seguir. Aqui a gente vê um pouquinho da nossa cidade, né? E a gente percebe ali o casarão Olhos d'Água, né? E a gente vê o desenvolvimento de Feira de Santana, e também na época que chegaram os primeiros laboratórios, na década de 60, né, surgem esses primeiros laboratórios, né, a Feira Livre, né, alguns de vocês, eu tive a oportunidade de vivenciar essa Feira Livre, ela que é a foto do meio, né, eu morava na JJ e a gente sempre via esse movimento da Feira Livre, ali a gente vê algumas imagens, e ali tem a sede do laboratório que ainda está em atuação, que é o Anacli, né, que é do Dr. Nilson, ali é a primeira sede do laboratório. E ali umas imagens da Senhor dos Passos, né, de quando iniciados os laboratórios, que ficava exatamente ali, 2 casas depois da Igreja Senhor dos Passos, acho que é onde é hoje, atualmente a Jossan. Ali foi o primeiro laboratório, e a gente vai estar falando também um pouquinho. Aqui a Feira de Santana atual, né, já com prédios bastante desenvolvidos, essa grande metrópole, né, que vivenciamos nos dias atuais. História dos laboratórios em Feira de Santana. Os 6 primeiros laboratórios de análises clínicas em feira na década de 60, por ordem cronológica, são os seguintes. Dr. Renato Sá, na Avenida Senhor dos Passos, é o que eu acabei de falar, ali pertinho da igreja. Depois, Dr. Geraldo Leite, também na Avenida Senhor dos Passos. Dr. Geraldo Leite foi fundador da UFES, né, o primeiro reitor da UFES também, que era médico. E antigamente eram os médicos que assumiam essa função, assumida hoje pelos farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, biólogos nos laboratórios.
Doutor Requião, na Rua Conselheiro Franco, ali no edifício Mandacaru. Doutor Nilson Coelho, na Avenida Senhor dos Passos. Doutor Marcelo Ramalho, na Rua Barão do Rio Branco. Doutor Rodrigo Passinho, em 1969, com aparelhagem moderna. Este atualmente tem como razão social o exame, Laboratório de Análises Clínicas de Feira de Santana, o qual saúdo o doutor da France, que está aqui presente, que assumiu esse laboratório, que era do doutor Claudemiro Garcia de Oliveira, também amigo nosso. Atualmente, após esses laboratórios aparecerem, os farmacêuticos bioquímicos com especialidades em análises clínicas, por mais de 30 em Feira de Santana, além dos existentes em hospitais, clínicas e postos de saúde. Apenas para recordar, vamos citar Dr. Paulo Barreto, José Fontes, Litório Sobrinho, José Antônio, Jolival, Gerval, Antônio Carlos de Esteira, Antônio Félix, Roberto Vieira, entre outros. Alguns eu tive o prazer de trabalhar no Hospital Clécio Andrade. Aqui eu fiz uma galeria com alguns dos que eu achei foto na internet, Os primeiros laboratórios proprietários. Dr. Renato Sá, 1965, ilustre professor também do Instituto de Educação Gastão de Marano, qual foi professor de minha mãe, fala muito dele, e outras pessoas na faixa etária dela que tiveram o prazer de ser alunos do Dr. Renato Sá. Dr. Geraldo Leite, 1965, Dr. Marcelo Ramalho, não sei se ele está por aí, Dr. Marcelo veio e foi convidado, é do IMED também, que está extinto também, e Dr. Nilson Coelho, no ano de 69, completando 50 anos do laboratório ANACLE. E eu tive o prazer também do Dr. Nilson ser meu orientador de estágio no LARESP, um antigo posto de saúde. Tenho o maior prazer disso. A linha do tempo dos laboratórios em Feira de Santana. Na década de 60, Dom Pedro, Exame, Labofac, Labop, Laclif, Laresp e Laboratório Dr. Gesteira. Em 80, Hospital Geral Clécio Andrade, Lab Santana, ProSaúde, IF, Instituto Félix, Análise, Proteste, SESI, Clilab e Biocenter. Em 90, Unimed, Lab Imune, LAD, Vitalab, Labore, Gastrolab, LAC UFs, Policlínicas, Hospital da Mulher, José Fontes, Fisiolab, Diagnose, Labop, Biolab e Laclin. E de 2000 até os dias atuais, o NTO Feira de Santana, o Dom Pedro, Labocentro, Laxandes, Laboratório Central, Prodiagnóstico, Diagnóstico, Hemolabor, Labignose, Hospital da Criança, Laboratório Álvaro, Lab Vida, Ana Rosa e Francisca de Sande, que está sendo inaugurado esses dias, dentro do hospital, ali de frente ao Hospital Dom Pedro. Os bancos de sangue, como é que eles surgiram em Feira de Santana, o serviço de hemoterapia. O primeiro da cidade, na década de 70, no Hospital Dom Pedro de Alcântara, sob a orientação também do Dr. Geraldo Leite. Eu não sabia que ele tinha feito tanta coisa por nossa cidade, nessas pesquisas. Eu acabei vendo mais... Dr. Geraldo vive ainda, te encontrei recentemente no centenário do professor Joselito Amorim, e foi nosso primeiro reitor. Depois seguido por Dr. Geraldo Cerqueira, Dr. João Batista Cerqueira e Dr. Renato Pires. No ano de 1982, assume o Dr. José Antônio Barbosa, atualmente Banco de Sangue do IF, que no ano de 2004 muda para a sede na Avenida Getúlio Vargas. No ano de 94 é inaugurado o serviço de hemoterapia do Hospital Regional Clécio Andrade, atual Hemoba de Feira de Santana, tendo como primeiro coordenador o Dr. José Antônio Barbosa. Aí temos fotos do Dr. João, Dr. Renato e Dr. José Antônio Barbosa, As primeiras mulheres nas análises clínicas em Feira de Santana. A doutora Marlene Lima Lopes foi a primeira mulher a atuar nas análises clínicas na nossa cidade. Casada com o Dr. Nilson Coelho Lopes e mãe do Dr. Nilson Coelho Lopes Filho, exercendo suas atividades profissionais no Laboratório de Análises Clínicas na ANACLE, que comemora seu jubileu de ouro. Doutora Artemisia Moita vem depois e atua no Laclif, que funcionava na Getúlio Vargas, passando pela rede pública, Laresp e Hospital Geral Clécio Andrade. Doutora Graça também, que é a esposa do Dr. Emílio, com seus filhos. Já está quase concluindo, presidente, está no finalzinho. Pode seguir aí, já está nos últimos. E aqui é a homenagem aos nossos técnicos, a gente vai ver rapidamente, não vou falar os nomes que já foram citados, vamos ver só as imagens. Agora só são imagens. Aí vamos vendo, pode passar rapidamente, Aí todos os nossos homenageados, alguns mestres homenageados, destaque ao professor José Coutinho Estrela, representando todos esses mestres. Pode seguir mais as imagens, vamos concluindo aí com as imagens. Homenagem póstuma também, volta só um pouquinho aí a esses dois profissionais que faleceram esse ano, Gildásio Marinélio, do Laboratório do Hospital da Mulher, e Vera Lúcia, da Policlínica de Jorge América, da EAFs. E também, pedir esse momento de silêncio pelo apresentador Gugu Liberato, que comoveu todo o nosso país, com esses dois profissionais. A gente também lembra desse profissional de comunicação, que deixou todo o país triste. E vamos só seguindo as imagens e concluindo aparelhos antigos, e novos.
e alguns momentos de formação e atuação. Só para vocês se verem com suas fotos, estamos concluindo com as fotos de formaturas, de momentos no laboratório, de confraternizações, né? E hoje é o dia do doador de sangue, também as formaturas profissionais. A humanização é a melhor forma de atuarmos com profissionais de saúde. Agradeço ao vereador Isaías dos Santos e aos demais vereadores pela aprovação da Lei 3.960, de 9 de setembro de 2019. Agradeço a Deus nesse momento, aos meus familiares, amigos, profissionais de saúde aqui presentes, aos homenageados, muita gratidão. Parabéns ao Colégio Estadual de Feira de Santana, CEP Saúde, que comemora 70 anos, e o Centro Integrado de Educação pela contribuição na formação humana e profissional. Boas festas, Feliz Natal, abençoado 2020. Obrigado e sucesso para todos. Uma boa noite. Solicito ao secretário Paulo Aquino que entregue uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao professor Mário Antônio Lima Leal. Gostaria de convidar o vereador Isaías para homenagear a técnica em análises clínicas Arelúcia Costa Santos Alvinha. Convido a vereadora Jerusa para homenagear Eliene de Almeida Silva. Convido a enfermeira Charlene Portugal para homenagear Eliana Ferreira de Araújo. Convido o ex-vereador desta casa, Manuel Amorim, para homenagear Joelma das Virgens Silva Xavier. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário da professora Márcia, diretora do CEP. Convido o professor Mário para homenagear Núbia Maciel dos Santos.
Convido o doutor Marcos, assessor do vereador Isaías, para homenagear Júlio César Santos Purificação. Convido a enfermeira Neuza, representando nessa sessão a secretária Denise Mascarenhas, para homenagear Márcia Michele Ferreira da Silva. Convido a doutora Márcia para homenagear Sara Santos de Souza. Convido a professora Edivânia para homenagear Valdilene Santos Souza. Convido o Dr. Arlan para homenagear Leonice Mascarenhas Barreiro Santos. Convido mais uma vez o vereador mais ciumento desta casa, Isaías e Diogo, para homenagear Manuel Luiz Moreira de Almeida. Convido a vereadora Jerusa para homenagear Almiro Cerqueira de Amorim. Convido o servidor desta casa, Bené, para homenagear Jucineto Sena de Jesus. Convido a fotógrafa mais bonita desta casa, Sayuri, para homenagear Irismar Miranda da Silva. Convido agora um fotógrafo feioso, Mário Careca, para homenagear Antônio Feitosa Neto.
Convido a jornalista Madalena Braga para homenagear Jorge Raimundo Pereira. Madalena Braga não, Madalena de Jesus. A Braga é da TV. Madalena de Jesus para homenagear Jorge Raimundo Pereira Portela. Convido o senhor Vinícius Pimenta para homenagear Ivone Lima Guimarães. Convido a chefe do cerimonial desta casa, Daniela Cedraz, para homenagear Camila Sobral das Dores. Olha, Paulo Aquino já me reclamou que não é Daniela Cedraz, é Daniela Cedraz Aquino. E por último, convido mais uma vez ele, que o espírito de Gugu Liberato baixou nele hoje na hora do discurso dele. O vereador Isaías para homenagear o Dacia da Conceição. Anunciamos nesse momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira
que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira,